Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do Raciocínios Espíritas. Esse é o bloco Opinião Espírita, né? Que é o estudo dirigido do livro Opinião Espírita, obra mediúnica, psicografada por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier e Valdo Vieira, e com a autoria espiritual também em parceria Emmanuel e André Luiz, né? Eu sempre faço essa apresentação porque alguém pode estar chegando agora no estudo, né? Apesar de já estarmos no capítulo 35, né? E a opinião espírita de hoje, né, do capítulo 35, é de André Luiz, né? Que o título é Saber Viver, né? Lembrou até aquela música, né? É preciso saber viver. É isso aí, né? E como sempre, né, esse livro Opinião Espírita, todos os capítulos, né, Emmanuel e André Luiz, se baseiam em um conteúdo da codificação, né? Da codificação dos espíritos benfeitores, né, da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E agora André Luiz vai recorrer ao conteúdo de O Céu e o Inferno, né, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, que é o quarto livro, né, da codificação. Quarto livro, é isso. E especificamente o capítulo 7 da primeira parte, né? Quem já leu aí, né? Quem já se debruçou sobre essa obra, sabe que ele é dividido em duas partes. Então a primeira parte, no capítulo 7, são os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, né? As penas futuras, o que acontece, né, depois que a gente desencarna, né? A gente vai ser castigado, né? Deus castiga, tem um inferno, tal, essa coisa toda, né? E aí é interessante que ele coloca, Kardec formula aqui, né, o Código Penal da Vida Futura. Olha o que Kardec fez, quer dizer, ele faz uma comparação, né, para que Kardec era um educador, né, para que entendamos melhor essas questões das leis de Deus, da lei de causa e efeito. Ele elabora aqui um Código Penal da Vida Futura, fazendo uma analogia com o nosso Código Penal aqui da Terra, né? Mas é só para fins didáticos, para a gente poder entender melhor, né? E aí são 33 pontos, né, que ele coloca aqui nesse Código Penal da Vida Futura. Mas André Luiz, aqui nesse capítulo agora, né, André Luiz vai dar a sua opinião espírita, baseada no item 29, né, no código de número 29, não é isso? Conferindo isso mesmo, aqui desse texto, né, que é pequenininho assim, que diz assim: certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Olha que interessante, né? Escreve aqui Kardec, né, sob a orientação dos espíritos benfeitores. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado e, enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência de seus erros. Tá se falando aí da lei de causa e efeito, né? A gente colhe tudo aquilo que a gente planta, né? Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Deus, a justiça de Deus, ela é plena, mas também não é, vamos dizer assim, inexorável, implacável. Sempre nos dá a oportunidade do arrependimento e da reparação pelo amor. É que Jesus fala, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então a gente comete muitos erros e poderíamos vir a sofrer as consequências de muitos sofrimentos futuros, né? Mas Deus nos abre um dispositivo que, se a gente seguir, praticar o bem, praticar o amor e a caridade, essas consequências negativas diminuem, né? Até os rigores da lei, das leis universais, das leis de Deus, diminui se a gente praticar o amor, né? Se a gente praticar a misericórdia, né? Como, né? Aí lembra outra frase de Jesus: sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai o é misericordioso também, né? Então, assim, é uma coisa até que há aí uma escolha, né? A lei ou o amor, né? Não que uma coisa anule a outra, né?
Tá, os duas andam juntos, né? Se a gente vê lá no Livro dos Espíritos, é o mesmo capítulo. Lei de justiça, amor e caridade, né? A caridade que é o amor em ação, né? Então sempre estão andando de mãos dadas, né? Na caminhada, no aprendizado. Então a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega, né? Nenhum erro escapa à percepção divina que a gente cometa. E todos os erros que a gente comete têm que ser reparados. Porém, podem ser reparados através do amor e não necessariamente através do sofrimento. Aí é a atitude que cada um vai tomar individualmente, para ficar a escolha pelo livre-arbítrio de cada um, né? Que é a coisa que Deus deu a todas, né? A todos nós, é o livre-arbítrio. Ok, então é esse conteúdo aqui que André Luiz pegou como referência para esse texto aqui, Saber Viver, né? No capítulo 35 do Opinião Espírita. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então André Luiz começa: toda a lei divina revela serena imparcialidade. Quer dizer, se as nossas leis humanas aqui são parciais, né, favorecem mais a uns do que a outros, né, se a nossa justiça nem sempre é tão justa, a lei divina não existe isso, ela é imparcial sempre, né? Fuga à responsabilidade não diminui o quadro de nossas obrigações. Então a gente fugir, gente, dos nossos deveres, a gente só está adiando o cumprimento desses deveres. Um dia eles voltam para a gente e a gente tem que cumprir nossos deveres. E muitas vezes numa situação até mais difícil, né? Então é uma coisa para a gente repensar. Não adianta fugir dos nossos deveres, com o qual nós nos comprometemos. Continua. Não adianta paralisares, quer dizer, fazer parar, né? O teu relógio, porque as horas seguirão sempre, independentemente dele ou de ti. Então você parar o relógio não quer dizer o tempo não vai deixar de correr porque você parou o seu relógio, né? Isso aí é óbvio, né? Mas a analogia é boa. Toda transformação moral há de ser profunda, óbvio, né? As transformações têm que ser profundas, tem que ser mesmo no fundo, no espírito, né? Não podem ser transformações superficiais, né? Mudanças aparentes não modificam o espírito para melhor. Porque mudanças aparentes não é somente aparência, não é mudança real, não é mudança íntima real. Então não modifica ninguém para melhor, né? Olha que interessante, outra analogia aqui. Primeiro ele fez do relógio e agora era aqui, ó. O corte dos cabelos ou o uso do chapéu não te renovam os pensamentos no íntimo da cabeça. Essa foi boa, viu, André Luiz? O corte dos cabelos ou o uso do chapéu não te renovam os pensamentos no íntimo da cabeça. Quer dizer, botar um chapéu, cortar o cabelo não vai influenciar nada na nossa mente, né? No nosso pensamento. Isso é uma frase legal para fazer um card, né? Pensou? Que massa. É isso aí. Todo corpo há de ser governado pelo espírito. Ó, o corpo é a máquina, é o maquinário, né? Quem governa é o espírito, a inteligência, o princípio inteligente da criação. O que nós somos, né? Espíritos. O corpo é uma veste, uma casca, uma ferramenta, né? A rigor, a carne só é fraca quando reflete o ânimo indeciso. Porque usamos muito essa desculpa, né? Eu mesmo já usei diversas vezes, confesso, sou réu confesso nisso aí. A carne é fraca. Mas não existe, a carne não é fraca nem forte, gente. É, como André Luiz usa aqui, né? Reflete o ânimo indeciso, quer dizer, reflete realmente a nossa falta de força de vontade, né? É a nossa força interior que está fraca, não é a carne, né? Porque quem comanda o corpo é a mente, e é através da mente que o espírito governa, né? A mente, como se diz, a mente é superior ao corpo. Por quê? Porque a mente é que liga o espírito ao corpo, né? No sentido, né? Isso aí. Então esse negócio de a carne é fraca, você é amigo espírita, você é amiga espírita, quando vê alguém dizendo assim, a carne é fraca, que papo é esse? Não existe a carne é fraca, nem a carne é forte, né? E nós, por nossa vez, né, vamos tentar evitar usar
esse subterfúgio, né, se usa muito em questões sexuais, mas não só questões sexuais, né, questões também de gula, né, questões de tudo que envolve a questão mesmo sensorial, física, né, que tem a ver com prazer, que tem a ver com impulso, principalmente impulso, né, prazer, impulso, vontade desgovernada, né, aí se usa esse negócio da carne é fraca, né. É isso aí. Os sapatos aparentemente te conduzem os pés porque os teus pés o conduzem. Quer dizer, não é o sapato que conduz a gente que conduz o sapato. Mais uma vez, fazendo analogia com o corpo e o espírito, né? Os pés é o espírito, o sapato é o corpo, né? Nessa simbologia aí. Tá vendo aqui que nesse texto, André Luiz, né? Observem, né? Tá usando muitas figuras, né? Muitos para que a gente entenda melhor a essência, né, desse ensinamento. Né? Todo empréstimo terrestre é passageiro. Imperioso desapegarmos da matéria, desoprimindo o espírito. Por que empréstimo, gente? Todo empréstimo terrestre é passageiro. Porque, na verdade, nós não possuímos nada. E qual é a prova disso? É quando ele desencarna, quando o corpo morre, fica tudo aí. A gente não vê as pessoas sempre dizerem, pai, morre e fica tudo aí. É verdade. Porque nada nos pertence. Nem o nosso próprio corpo. É um empréstimo que nós estamos usufruindo. Né? O nosso corpo, a nossa casa, que nós estamos usufruindo. Mas nada de fato nos pertence. Só o que nos pertence é o que a gente leva dentro de nós. Isso a gente leva quando passarmos para o plano espiritual. Os nossos valores morais, intelectuais, as nossas conquistas interiores. É isso que a gente leva. Então, todo empréstimo terrestre é passageiro. Imperioso desapegar-nos da matéria, desoprimindo o espírito. Porque, gente, o apego à matéria oprime o espírito. Inclusive depois que desencarna. Quantos aí ficam apegados, né, à vida material, desencarnados, né, e passam por diversos tipos de sofrimentos morais, né? Alguns com sensações físicas, mas não é sensação física se não tem mais o corpo. É um sofrimento moral que traduz com a aparência de sensação física, né? Porque é como a gente entende, é como a gente traduz, né? A nossa psique, né? Nossa mente, né? Bom, apenas dinheiro no bolso, dinheiro no bolso todo mundo gosta, né? Se é que hoje em dia não, a gente prefere dinheiro na conta para receber Pix, né? Apenas dinheiro no bolso não te outorga a tranquilidade da consciência. Ter dinheiro é ruim? Não, gente. Dinheiro é bom pagar nossas contas, né? As nossas, né? O dinheiro bem conduzido não causa mal, né? O problema é a ganância, né? Nenhum espírito benfeitor fala que dinheiro é ruim, né? É o direcionamento, a ganância que a gente dá. Mas mesmo o dinheiro tido de forma saudável, honesta, do que for, mesmo esse ainda não garante a tranquilidade da consciência. Então não é o dinheiro, né, que nos enriquece interiormente. Ele ajuda, que o dinheiro compra um bom livro, por exemplo, né? Então ajuda, né? Mas não é ele que enriquece a nossa consciência. Ele nos dá tranquilidade de consciência, como a André Luiz está aqui, né? Para ter a consciência tranquila, né? Poder botar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila, a gente tem que estar, né, com as nossas responsabilidades, né, em dias, ou se não tiver, sempre estarmos buscando estar, né? Aí pega aquela frase de Allan Kardec, que está no Evangelho, sobre o verdadeiro espírito, o verdadeiro homem de bem, aquele que se esforça ao máximo para estar melhor a cada dia, né? Aí nem que dê umas derrapadas, mas levanta de novo e continua o esforço, né? Toda pessoa, para ser verdadeiramente feliz, reclama trabalho, mas somente o trabalho que serve bem de todos é alimento da criação. Quer dizer, muita gente foge do trabalho, né? Mas quando se fala trabalho, gente, não está falando só do trabalho profissional, né, de ganhar dinheiro, não. Toda ocupação útil é trabalho, né? Que está lá no capítulo Lei de Trabalho, no Livro dos Espíritos, né? Na parte das leis, né? No livro 3, não é isso?
Então, toda pessoa reclama trabalho, mas somente o trabalho que serve bem, o trabalho que produz bons frutos, que é alimento na criação, né? Que é a criação com C maiúsculo, da criação divina. Né? Só o trabalho que serve ao bem, né? Que é útil, por exemplo, trabalho bom e útil. Né? Algumas vezes encontramos irmãos nossos que se dizem cansados de trabalhar e acabam hospedados pela polícia. Agora André Luiz foi bastante sarcástico aqui, hein? Quer dizer, ele de uma forma indireta, numa linguagem bem, né, bem burilada, bem sofisticada, acabou de dizer que aqueles que estão cansados de trabalhar são vagabundos e que acabam presos, né? São vagabundos que podem virar criminosos, né? E acabarem presos, né? Acabarem hospedados pela polícia, né? Olha como é que, né? Como é que ele consegue passar um negócio assim tão, né? Com uma linguagem, né, bem adequada, né, André Luiz? Mas agora, por isso que eu gosto da literatura espírita. Fala de tudo de uma forma, assim, com classe, né? Bem, sempre classudo, né? E é isso aí. Toda criatura tanto precisa de conhecimento quanto de bondade. É aquela questão da evolução, né? Nós temos dois patamares da evolução, a evolução intelectual e a evolução moral. Ambas são necessárias, né? Os espíritos benfeitores pedem mais urgência na evolução moral, sim, né? A evolução moral, o bom caráter, a bondade, o amor, né? Mas é importante que também haja a evolução da inteligência, até para a gente saber usar as ferramentas. Eu quero ser bom, quero fazer o bem, mas como? Fazer o quê? Aí a inteligência que nos leva, né, à tarefa que a gente vai executar, que a gente saiba executar. Então, por isso que é importante esse equilíbrio, né? Tanto conhecimento quanto bondade, né? Tanto a sabedoria quanto o amor, quanto o afeto, essa coisa toda, né? Isso aí podemos chamar de plenitude, né? Que é uma palavra que Joana de Ângeles gosta muito de usar. Nem só estudo e nem só benevolência libertam integralmente a alma. Quer dizer, não é só conhecimento intelectual, só ficar estudar é bom, aprender é bom, mas não é só isso que liberta a alma. Também nem só a benevolência, ficar sendo bonzinho para com todos, porque muitas vezes, quando a gente é bom sem saber no que estamos sendo bons, na verdade podemos estar sendo coniventes com o mal. Né? Porque muitas pessoas, a toco de ser gente boa, né, querer ser legal com todos, acaba sendo conivente com o mal. Então não é ser legal com todos, apoiar a todos em tudo, a troco de ser legal, de ser gente boa. Não é assim. Tem que ter o discernimento para que os seus bons impulsos, seus bons sentimentos sigam no fluxo correto. É óbvio que nem sempre, né, gente, a gente dá para saber 100% sobre tudo, né? A gente sempre comete erros, mas vamos ficando atento para que esses erros aconteçam cada vez menos até não acontecerem mais, né? Aí é a questão de criar realmente discernimento, né? Mas as duas coisas são importantes, né? Tanto a benevolência quanto o estudo, mas nem só um, nem só outro, né? Precisa aí o equilíbrio, né? Ok. Os óculos não te corrigem os defeitos da vontade. Ó, os óculos, né? Falou sobre os óculos. Os óculos não te corrigem os defeitos da vontade. E nem a vontade te corrige os defeitos da visão. Então, por exemplo, eu tenho um problema aqui, né? De vista. Eu tô com vontade de não ter mais, não usar mais óculos. Não é assim, né? Não é assim. Se eu for assim, eu tenho um astigmatismo e tenho, né, hipermetropia. Preciso para enxergar de perto e tenho um pouco de astigmatismo, né? Um pouco não, um tantinho de astigmatismo, né? Aí eu preciso, eu não posso simplesmente a minha vontade fazer que eu não precise mais, né? Agora o contrário também, o óculos também não vai corrigir os defeitos da minha vontade mal direcionada, né? Não vai corrigir meus olhares para o que não devem, né? Não são os óculos que vão... Não, agora depois que eu boto esse óculos, eu não vou mais olhar o que eu não devo, o que não se deve. Se fosse assim, né? Já pensou? Então é isso. Todo coração necessita de amor.
Isso é óbvio, né? Apesar de muitos discordarem, né? Urge quer dizer é urgente, discernir como se ama e como se é amado. Olha, até isso, gente. O amor é o sentimento por excelência, mas temos que ter discernimento de como se ama, de como nós devemos amar, né? E saber, termos discernimentos para saber como é ser amado, né? Eu amo, sou amado, né? Temos que ter também esse discernimento, discernir como se ama e como se é amado, né? Aí entra a questão do discernimento. Os parasitos, ele usa aqui não seria os parasitas, né? Será que foi um erro de digitação? Não sei, né? Mas vamos lá. Os parasitos, de certo, agarram-se às próprias vítimas, atendendo a impulsos de bem-querer. Quer dizer, é impulso instintivo, né? Os parasitas, eles são assim por natureza. Quer dizer, um parasita não pega a gente porque ele é mau. É porque é a natureza dele. Um carrapato vai grudar aqui, esse carrapato gruda mais em bicho, né? Mas não é porque é mau, né? É porque faz parte da natureza e tem a sua função na criação, né? A gente fica perguntando por que tudo tem função na criação, até os pernilongos que nos incomodam, que atrapalham nossas noites de sono, tem função na criação, né? É interessante, né? Mas os espíritos dizem que tudo tem função na criação, né? E os parasitas eles não agarram-se às vítimas, né? Por maldade, mas por impulso de bem-querer, porque é a natureza deles. Toda a existência tem objetivos específicos aí, né? Tudo tem sua função na criação, né? A ação construtiva que surge para ser feita agora não deve ser... Calma. A ação construtiva que surge para ser feita agora, quer dizer, a ação construtiva que surge para ser feita agora, já nesse momento, não deve ser adiada. Não deve ser deixada para depois. Então tem coisas que é para ser feita agora e não deixada para depois, né? Aquela coisa da procrastinação. Sempre tive uma dificuldade de falar essa palavra, mas falei. Procrastinar, adiar, jogar para frente. Não? Então tem certas coisas não. Há coisas realmente que é para depois, né? Mas outras não. Outras são para agora e não devem ser adiadas, né? Porque toda a existência tem seus objetivos específicos. Cada situação tem um objetivo específico, ok? A tua carteira de identidade só vale para a presente encarnação. Olha só, né? O nosso documento, documento de identidade, com número, com tudo, né? Só é para essa encarnação. Desencarnamos, né? Na outra encarnação, vamos tirar outro documento, outro RG, outro CPF. Já pensou? É isso aí, né? O Espiritismo ensinar-te-á como viver proveitosamente em plenitude de alegria e de paz ante o determinismo da evolução. Olha aqui, se nós soubermos realmente estudar e compreender corretamente o Espiritismo, é isso que ele faz, mas precisa ser uma compreensão correta, porque por incrível que pareça, muitos conseguem deturpar o Espiritismo, né? Mas se tivermos uma compreensão correta, ele nos ensina a viver proveitosamente, né? E nos permite que tenhamos alegria e paz ante o determinismo da evolução, porque a evolução é determinismo, ela acontece, né? Nós temos nosso livre-arbítrio para ter nossas escolhas, mas a evolução não para, a evolução é determinante, é determinismo, né? Viver por viver, todos vivem, né? Até os parasitas debaixo da terra, até os micro-organismos. Viver por viver, todos vivem, todos vivem. O essencial é saber viver, né? Porque viver por viver, qualquer ser vivo vive, mas para viver com sabedoria, para viver com aproveitamento, aproveitando bem a vida, né? É essencial saber viver, né? Conhecer a nós mesmos, conhecer ao mundo em que vivemos e fazer o melhor possível, né, gente? Dentro das nossas possibilidades. Não está se pedindo aí que a gente faça algo além do que a gente pode, né? A gente faz aquilo que está ao nosso alcance, que está dentro das possibilidades,
mas façamos o melhor possível, ok? O essencial é saber viver. Aí mais uma vez eu lembro da música, né? É preciso saber viver. E assim encerramos, gente, mais uma Opinião Espírita, né? Espero que tenha sido, acima de tudo, útil para todos, né? Eu gosto muito de fazer o estudo desse livro, né? E vamos ficando por aqui. Até o próximo. Um forte abraço. Fiquem com Deus.